Então eu vou começar. Então, nós vamos falar aqui então, como falou, né, dai de graça aquilo que recebestes, né? E até a gente falando aqui dos pretos velhos, né? Esses irmãos, as pessoas não entendem muito essas coisas, né? Então nós que somos espíritas temos esses ensinamentos por conta de que a gente estuda, lê, comenta, fala, né? Então vocês imaginem bem assim, os escravos, vamos pensar no Brasil, porque isso foi no mundo, né? No Brasil, os escravos, né? Eles eram tratados pior que animais, né? Eles eram a Deus dará. E não tinham médico, não tinham acesso a enfermeiros, médicos, não tinham acesso a nada. E daí, como Deus é perfeito, Ele articula tudo direitinho para não desamparar nenhum de nós. Por isso não vai desamparar esses nossos irmãos que estão enfermos. Ele manda esses espíritos que nós chamamos de pretos velhos, né? As pretas velhas, que eram espíritos de alta grandeza, de muita luz, de muito conhecimento de cura, de ervas, né? E tratava esses nossos irmãos da cura física e da cura espiritual, da cura da revolta. Eles iam lá, porque eles eram também médiuns, e eles faziam as curas dessas pessoas para dar um equilíbrio nas senzalas, dar um equilíbrio nas fazendas. Então Deus é perfeito. E como nós estamos falando de recompensas, eles não cobravam nada por isso, porque eram de uma luz muito grande, né? Então eu quis mencionar isso, porque nós estamos precisando, a humanidade está precisando de cura, a humanidade está precisando de ajuda. Nós estamos vivendo pessoas que nós estamos vendo aí próximo de nós, muitas pessoas enfermas. E esses irmãos, junto com a medicina da Terra, esses médicos encarnados estão ali, lado a lado, trabalhando, ajudando e socorrendo, e sem cobrar nada de nós. E aí Jesus, né, o capítulo 26 do Evangelho, onde ele trata aqui para nós sobre esse tema tão importante, que é dar gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Então, eu vou contar assim uma passagem, né? Uma passagem de Jesus. Então, Jesus reuniu os apóstolos na casa de Simão. E aí ele reuniu pares, né? Até é interessante, porque o tempo está passando um filme aí na Netflix, né? E passou isso. E foi interessante nós olharmos assim, porque ele juntou assim os opostos, né? Então ele pegou um que era o sicário, né? Que é um matador de aluguel, e pôs com Mateus, pois ele... Por quê? Porque era ao contrário, né? Um tinha medo, era cheio de problemas, e o outro era muito cheio de si, porque era um soldado, um cara que, né? Então ele juntou pessoas assim. E ele juntou todos eles conversando, e cada um tinha um tipo de gênio, né? Ele não pôs assim aqueles que pensavam mais ou menos iguais, né? Não pôs, ele pôs os opostos, né? Ele pôs completamente assim os opostos, aqueles que talvez não se compreendiam, que era para poder se entenderem melhor e se descobrirem. E aí ele pega e ele fala assim para eles, olha, vocês temporariamente, vocês vão ser dotados do dom da cura. Vocês vão curar leprosos, vão curar enfermos de todos os tipos, vão curar aqueles que estão endemoniados e vão ajudar aqueles que estão em desespero. Ou seja, dias de hoje, os que estão deprimidos, em depressões, né? E eles, como assim? Porque eu e meu Pai está dando para vocês esse dom temporário, porque eles estavam iniciando, né, no cristianismo, eles estavam iniciando com Jesus, certo? Só que tem um porém, vocês não vão poder levar nada,
Pô, mas como assim? Vocês não vão levar uma muda de roupa, vocês vão com a roupa do corpo. Mas como assim, Senhor? Assim será. Vocês não podem levar, chamar, se não me engano, era bornel, né? A bolsa. Não pode levar. Vocês não vão sair com nada. Vocês vão com a sua roupa e vocês vão representar a mim lá. Quando vocês forem lá agir na população, vocês vão representar o que vocês estão aprendendo aqui comigo, vão representar a Deus, o que Deus quer de nós e a mim, que está passando esses ensinamentos para vocês. E aí eles questionaram por quê? Por quê? Para que vocês não sejam atentados. Eu não quero que vocês tenham nem bolso nas suas roupas. E vocês não podem receber nada. Porque é lógico, né? Não é assim que funciona. A gente tem a gente recebe uma cura, alguma coisa, e a gente já quer dar um presente, né? A gente quer agradecer, se a gente tem condições, a gente já quer pegar, vou dar uma camisa para ele, vou dar uma roupa, não é? Parece significante isso, né? Vou dar um dinheirinho, né? Parece significante, mas não é. Porque pode causar naquele médium uma ostentação. Ah, é só uma camisa. Só uma camisa, pega a camisa. Ah, é só um sapato. Pega um sapato. Né? Ah, ele me deu uma oferta aqui para mim levar minha família num restaurante chique. Ah, é só isso. E aí vai motivando aquele espírito, né? Vai se atentando. E como nós, que hoje temos um conhecimento, as influências que querem derrubar aquele profeta ou aquele médium nos dias de hoje, vai atentar ele. Ah, mas é só uma roupinha. Ah, é só um relógio. E aí vai atrapalhar o médium. Então Jesus já estava mostrando para os dias de hoje como que teria que ser o nosso comportamento. Já estava mostrando para nós. Então ele dá essa orientação para os apóstolos, que essa orientação é para nós, os médiuns. Não pode, sobre as preces pagas, ele isso ele fala para o povo, fala para os apóstolos, para a população. Fala, não alimentai estes que andam de túnica nas festas com posses, para que eles possam usufruir das festas, do luxo, da vaidade, porque a prece é um dom de Deus, é uma coisa dada por Deus, não pode se cobrar isso. E existe, e principalmente naquela época existia muito isso. Por que Moisés, ele proibiu que isso hoje se leva até os dias de hoje, porque ainda está em nós, né, uma parte de nós, né? Nós espíritas conseguimos nos libertar, mas outras crenças não, porque está dentro daquele ser, todos aqueles ensinamentos lá de trás, eles carregam e não conseguem se libertar, não conseguem entender a boa nova do nosso Senhor Jesus. Eles não conseguem, porque Moisés foi obrigado, né, que está lá. Por que alguns irmãos falam de não pode cultuar espíritos, não pode falar com espíritos, não pode rezar com espírito? Porque quando Moisés, isso era uma prática comum na época de Moisés, eles sabiam da reencarnação e eles cobravam, ganhavam presentes, cobravam taxas para poder receber espíritos, né? Imagina, os que poderiam, naquele tempo, trazer mensagem daquele ente querido, então eles cobravam. Então virou assim uma confusão, virou um negócio horrível naquela época. Então Moisés foi obrigado, né, que ele era bem assim, rígido, ele deu lá a canetada dele e falou que era proibido as manifestações. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas foi Moisés que deu essa canetada, vamos falar assim, né, da época, acho que era pena, né, na pedra, não sei como ele escreveu lá, mas ele mandou lá um decreto que era para parar com isso, por conta do comércio dos dons proféticos, dos dons mediúnicos. E até hoje se carrega nas outras religiões, discriminando bastante nós espíritas. Hoje está um pouquinho melhor, mas já houve muita discriminação. Aí nós imaginemos Jesus,
né? Vamos falar os exemplos de Jesus. Jesus não cobrou nada para curar a Flávia, filha do senador Públio Lentúlios. Não cobrou nada, Jesus, do centurião, que foi lá com problema de urinar, né? Ele não conseguia, não cobrou nada. Não cobrou nada do outro centurião, que foi pedir a cura do seu funcionário. E Jesus nem saiu de lá. Honrou ele, falou para o centurião: você pode voltar para a sua casa, que seu funcionário já está curado. Aí o centurião fala para ele: sim, mestre, eu sei que basta um gesto seu, que os anjos irão aonde o Senhor desejar e fará a sua obra. Olha que lindo. Jesus não cobrou nada, né? E Jesus, ele ajudou muitas pessoas de posses, muitas pessoas que tinham cargos naquela época, ele ajudava, não cobrava, não pegava nada deles, nada. Jesus, tem uma parte que Jesus vai com Tomé, e ele vai fazer uma peregrinação num local lá, e ele cura aproximadamente 50 pessoas, de todo tipo de enfermidade, lepra, obsessões, né? No caso, endemoniados naquela época, ele faz a cura, não cobrou nada por isso. Então olha o exemplo do nosso Senhor Jesus para conosco, né? E nós vamos assim, mais próximo de nós, Chico Xavier. Chico Xavier, ele tem um fato até interessante, que o pai dele, seu Xavier, né, o Chico começou bem novinho, jovem, a ter as suas manifestações, né, de mediúnicas, e ele começou a receber pessoas. As pessoas procuravam ele lá num lugar que ele tinha arrumado. Aí seu Xavier já chegou e falou: Chico, é o seguinte, que você acha de nós montar um galinheiro aqui na entrada? E aí o pessoal vem e tal, vai doando uma galinha para pagar você aí e tal. E Chico só dava risada, né? Chico só sorria, né, para ele. E Chico falava dessa passagem do Evangelho para ele, né? Não pode e tal. E ele ficava bem chateado, né? Aí ele falou assim para o Chico: Chico, seus espíritos aí são ignorantes. Olha esse aqui assina Emanuel, ele nem sabe escrever Emanuel. Olha só, né? Questionando. Eles também não precisam comer, eles não precisam de carne, não precisam de leite. Nós precisamos, Chico. E o Chico dava risada. E um grande exemplo, que Chico, ele trabalhava para a sua sobrevivência e ajudar a sua família. Ele era um médium, ele executava a mediunidade dele trabalhava muito, e ele trabalhava numa fábrica de algodão, que ele ficou 2 anos, e aí aquilo fez mal para ele, os médicos orientaram ele para ele se desligar. Aí ele foi trabalhar num bar, cuidava lá do bar, trabalhou um período no bar, e lá ele teve o dono lá teve um problema tal de saúde, e aí ele fazia um bico, né? Hoje é uma cooperativa agrícola, né? Eles tinham outro nome na época, mas hoje seria uma cooperativa. Então tinha uma cooperativa lá que emprestava cavalos, né? Arrumava sementes, e Chico era o datilógrafo dessa empresa, ele era um voluntário, e ele fazia lá um biquinho, né, para preencher, né? Fulano de tal pegou 2 cavalos, fulano de tal pegou uma ferramenta. Então era essa a função do Chico. Mas quando esse homem fica doente, que o Chico fica desempregado, essa empresa pega e faz registro do Chico. O Chico vira um funcionário dessa cooperativa, que era do governo, né, o governo de Minas Gerais. E por isso que Chico foi para Uberaba, porque depois ele é transferido para Uberaba e continuou trabalhando nessa empresa. E ele trabalhou 32 anos e se aposentou nessa empresa, né? 32 dessa empresa, mais lá na fábrica de algodão e no bar. E ele se aposentou, então ele era um aposentado. E Chico, não era só as galinhas que eles doavam relógios, e ele ficava apavorado. Ele falava: Emanuel, mas eu não posso pegar. Não, você pega
pega, para você ver como ele era um espírito forte, diferente. Aí ele recebia os relógios, mas ele já entrava já lá, ele olhava, dava aquele relógio para aquele fulano, dava um sapato bacana, ele dava o sapato, ele recebeu terras, recebeu fazenda, ele doou tudo, ele não queria nada, ele doava para a federação, doava todos os bens que ele ganhava, ele doava, ele não ficava com nada. Até tem um caso interessante, que um fazendeiro pegou e deu um sapato de cromo, um negócio caro para ele, um sapato daqueles caríssimo para ele, e deu o sapato para ele. E lá nas reuniões do Chico, existia uma pessoa que ia lá e ele tinha um problema assim, digamos, a gente hoje fala especial, né? Tinha um problema mental, e ele babava, ele falava alto, ele era um pouco descompensado, né? E as pessoas, né, não queriam chegar muito perto dele com medo da baba, aquele preconceito, né? Que infelizmente acontece mesmo, né? E tinha uma repúdia dele, mas o Chico abraçava, beijava, e ele ficava assim agarrado no Chico muito tempo assim. E o Chico pegou esse sapato de cromo e deu para quem? Para esse cidadão. Pôs lá, né? E o cara ficou todo feliz, né? E aí o fazendeiro ouviu, ficou indignado. Como é que ele me pega o sapato e vai dar para aquele, né? Ficou muito bravo. E também esse era o Chico, com 450 livros, mais de 450 livros, também doou tudo para a Federação Espírita, para as obras de caridade, né? Então, é um exemplo para nós, Chico Xavier, né? Um grande exemplo, né? É um ser assim maravilhoso, né? Paulo de Tarso, Paulo nós sabemos que foi um rabino, um ser lá que era assim dotado de um conhecimento na época, seria um doutor daqueles bem, né? Tipo STF, seria um cara assim bem lá em cima mesmo, na época dele, porque ele era um cidadão romano, inclusive, e ele andava também, né, com as túnicas, com aquelas roupas, as pessoas reverenciavam ele, né, ele tinha um poder absoluto, né, Paulo de Tarso, né, mas, por isso que nós temos que imaginar assim, o Paulo acho que é o maior exemplo do cristianismo, é o Paulo para nós, né, porque nós sabemos de tudo, os erros que ele cometeu quando ele tinha um poder equivocado, né, ele perseguia os cristãos, enfim, ele cometeu coisas que assim, que foi difícil, né, para os cristãos, ele perseguia, né, vamos falar logo o português bem claro, ele perseguia, mas quando ele teve aquela passagem conhecida por nós, que ele estava inclusive numa diligência com aqueles soldados romanos, e ele encontrou o Cristo, né, os olhos de Cristo, né, falou com ele ali, porque me persegues, né, Paulo, acabou aquele Paulo e virou Saulo, né? Não, acabou Saulo e virou Paulo, né? Ele quis mudar, porque Paulo foi o primeiro cristão que ele tirou a vida. Então ele muda o pensamento dele, ele entra numa situação assim de arrependimento profundo e se transforma. E aí ele pega, desfaz de todas aquelas luxos dele, de todas aquelas coisas, arruma um problema muito sério com seu pai, né? A irmã dele ainda ajudou, né? Estendeu as mãos para ele, mas o pai não. O pai não aceitava, porque ele era um homem consagrado, né? Uma pessoa assim, de ele ter mudado essa cabeça dele, virar um nada, né? Porque um cristão era um nada para eles, né? Um cristão era uma pessoa assim, sem cultura, né? Nos olhos deles. E aí Paulo tira tudo, renuncia, e ele começa a fazer a mudança dele espiritual. E ele, numa ocasião, ele está trabalhando numa região lá da Palestina, aonde ele fala que ele não quer, ele precisava sobreviver,
mas ele tinha aprendido a função de tecelão. Ele tinha aprendido. Falei, eu não quero viver às custas de ninguém. Ele renuncia a tudo, nem mesmo daqueles que levavam as coisas lá nas igrejas deles. Ele não quis, não quero. Então ele foi praticar a função dele de operário de tecelão, que ele era um excelente tecelão. E dali ele carregava, as pessoas olhavam para ele, ele carregava aqueles fardos de pelo cabrino, aquelas coisas enormes de pesada, e as pessoas olhavam para ele assim, ficava com dó dele, com pena dele, por conta que ele era um cara nobre, né? E agora ele virou um cidadão comum, né? E ali ele trabalhava para o seu sustento. E aí Barnabé vai até ele e fala para ele assim, para ele vir ajudar na igreja de Etiópia. Chama ele, vamos trabalhar. E ele ficou muito feliz, porque ele queria realmente trabalhar. Ele falou, só que tem uma condição, eu não quero viver da igreja, eu quero continuar o meu serviço de tecelão. Mas por quê? Não, essa é a minha condição. Eu vou fazer o trabalho na igreja, porém eu vou trabalhar. Olha o exemplo, vou trabalhar. E foi exercer a sua função de tecelão para a sua sobrevivência também nesta igreja. Inclusive, não sei se todos têm o conhecimento, ele fala para Tiago, né? Porque Tiago não entra em detalhes, mas também cuidava lá das... Ele fala para ele assim, você tem ciência de que eu sobrevivo do meu trabalho, que eu não vivo da igreja? Ele repreende, ele fala. Então é um exemplo muito grande, né? De dedicação e de transformação. É por isso que eu também queria chegar, nós estamos falando das curas, nós estamos falando da mediunidade, né? Da perseguição, que é o médio, porque o médio é perseguido, e falar também assim, de que nós às vezes nos achamos assim, que nós passamos algumas dificuldades e que a gente fica assim, às vezes, poxa, eu podia fazer melhor, eu podia fazer isso, fazer aquilo, né? Então a gente começa a lembrar de Paulo, né? Então, a gente está fazendo o que a gente pode, nós estamos construindo aquilo que nós podemos. E na verdade, Deus vai olhar para nós segundo as nossas intenções. Não às vezes algumas coisas que a gente faz que a gente às vezes nem pode fazer ou nem tem condições de fazer. Deus vai olhar na gente a intenção, o pensamento, não é? E nós assim, eu falo de mim, mas eu acredito que todos nós, porque quando nós adentramos numa casa espírita, nós com boa vontade, né? Eu sei que todos nós temos boa vontade, nós somos dotados de certas capacidades. Então, meus irmãos, eu queria dizer para vocês que todos têm a oportunidade do trabalho. E se nós formos procurarmos cada um dentro de nós, nós vamos perceber que quantas vezes nós somos usados para receber ou para dar um conselho para algum irmão, falar uma palavra, às vezes para um irmão. Pode buscar dentro de vocês que vocês vão, pô, é verdade, né? Quantas vezes a nossa mediunidade, ela não agiu ali para que nós pudéssemos fazer um gesto de caridade voluntária, sem pensar em nada. Tenho certeza que todos aqui passaram por isso e passam, né? É aquele amigo do trabalho que às vezes está desesperado e que às vezes precisa de uma palavra, né? Precisa do sorriso seu, de um abraço, e nós estamos ali, prontos. Por quê? Porque nós já conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós já conhecemos, nós nos transformamos e nós não cobramos nada por isso. O que a gente cobra é olhar para aquele ser que às vezes nós estendemos as mãos e a gente vê que ele teve um alívio, um consolo, né? E na hora sai aquela palavra da gente, né? Sai, né? Então é bacana isso, e nós temos que nos sentir assim úteis, saber que nós temos essas condições. E quando nós somos intuídos, meus irmãos, não se reprima, fale com amor, com carinho,
porque os amigos espirituais, que não cobram nada por isso, vão nos ajudar, certo? Então, muitas vezes, é um casal que chega, né? Um esposo, uma esposa, que às vezes está com uma dificuldade no lar, e às vezes a sua palavra sai tão espontânea, né? Então, isso, meus irmãos, é mediunidade, tá? A mediunidade, ela tem várias características, né? E muitas delas nós nem às vezes sabemos, a gente não sabe às vezes, né? A gente às vezes não sabe lidar, a não ser aquelas que são mais assim, que mostra mais, né? Para nós, mas nós temos. Porque quando nós temos a boa vontade, nós somos capacitados desses dons mediúnicos, né? E tem um livro também do André Luiz, tem um médium que vai falando para ele que com 18 anos, lá no plano espiritual, eles vão conversar, não consigo me lembrar o nome do livro, mas esse médium tinha 18 anos e ele logo de jovem assim, ele era muito inteligente, muito capacitado, e a mediunidade dele era uma mediunidade muito aflorada, né? E ele estava lá no plano espiritual se queixando para André Luiz por conta dos erros dele, né? E aí ele estava praticando curas, estava ajudando as pessoas, e daí que é a questão que nós estávamos falando no começo, aqueles presentes, né? Aqueles elogios, não é bom, sabe? Esse negócio de ficar elogiando, não é bom isso, porque a gente é instrumento, a gente não é nada, gente. Então a vaidade foi tomando conta, ele era muito jovem, né? E aí a mediunidade foi tomando conta, e aí ele estava indo muita gente lá à procura dele, ele falou: vou cobrar. Pegou, abriu um consultório mesmo, e começou a fazer previsões, fazer curas, e tudo cobrando. E foi resolvendo até casos de polícia, segundo ele, que um cara lá com problema de polícia ia atrás dele. Então os obsessores, na verdade, né, porque se você tem uma tendência que não é boa, aqueles obsessores vão aumentar essa situação, né? Bom, aí ele desencarna, ele fica 11 anos num umbral, aterrorizado por esses espíritos que ajudaram ele a se atolar naquilo, e ainda lá no plano espiritual ainda queriam saber dos seus comparsas que foram capturados. E aí ele sofria, porque esses irmãos iam lá e queria saber onde é que está fulano, onde é que está Beltrano, como se estivesse aqui na Terra, né? E aí ele se queixa disso, né? E aí aparece para ele lá, ele está lá com o André Luiz, aparecem uns outros espíritos e fala para ele: meu irmão, você não tirou a vida de ninguém, você errou, mas você vai ter uma nova oportunidade, tá? Você errou, mas ele fala, né? Ele desabafa, né? Mas eu dei muita ilusão para muitas pessoas, né? Porque já não é mais um espírito de luz que está ali, né? Então eu iludi muitas mulheres, iludi muitos homens, mas você não matou ninguém, então você vai ter uma nova oportunidade. E deve estar por aí encarnado, porque ele voltou com as mesmas capacidades mediúnicas dele, e deve estar por aí trabalhando, né? Então é assim, Deus está por nós, por toda parte. Todos nós somos assistidos pela espiritualidade, basta nós termos uma boa intenção, né? E sobre, por exemplo, elogio, é por isso que às vezes eu falo, né? A gente às vezes vem aqui, a gente tenta passar alguma coisa. Eu não gosto que me elogiem, gente. Eu não gosto. Acho que vocês já perceberam. Por quê? Porque muitas das vezes quando nós estamos aqui, na verdade a gente é intuído. A gente às vezes vem aqui na casa e estuda uma determinada palestra, e na hora de vir falar aqui, fala outras coisas. E fala tão assim, ó, vai saindo. Então, a gente é só uma ferramenta e imperfeita. Então, muitas das coisas que nós aqui fazemos, ou todos nós, a gente tem que fazer de bom grado, em pensar que nós estamos agradando o nosso Mestre querido, o nosso Senhor Jesus, né? Então, essa palestra, ela se refere a estas coisas, ao orgulho, à vaidade de alguns trabalhadores, não só
nós médiuns espíritas, porque médiuns tem em toda parte, não é? A mediunidade é um dom do espírito encarnado. Então ela pode se dar em qualquer lugar, ou num templo religioso, ou não, né? Como nós antigamente, nós tínhamos as benzedeiras, né? Eu acho que todos nós aqui sabemos disso, né? Então, eu estava até comentando hoje com uma pessoa que nós, assim, mudou tanto a nossa vida que agora está voltando, até por causa da rede social, né, gente? Se vocês imaginar, e a espiritualidade trabalhando para a gente também. Se vocês analisar, as coisas estão mudando. Por quê? As benzedeiras que nós tínhamos, por exemplo, aqui no bairro de São Miguel, elas curavam você, elas cuidavam da gente desde bebê. Por quê? Porque não tinha pronto-socorro. E não tinha dinheiro, condição também. Não tinha dinheiro para comprar remédio, não tinha dinheiro para pagar o médico. E como os preto velho daquela época, Deus também colocava as benzedeiras para cuidar da gente. Então tinha assim, inclusive eu até li um livro assim, que eu não me recordo agora o nome, que na época era uma quadra assim, estabelecia-se um planejamento espiritual em determinado local e ali colocava aquela benzedeira, aquele benzedor, aqui naquela região para atender aquele grupo de famílias. É perfeito, Deus. E lá ela cuidava da gente, que era nada mais do que médiuns de cura. E ensinava os chazinhos, né? Dava os chazinhos, dava os remedinhos lá para nós, né? Não cobrava nada por isso. É lógico que sempre, né? Que as pessoas não tinham quase nada para dar, mas levava, né? Eu não me recordo da minha mãe dar, não me lembro. Mas é lógico que algum dava um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, até para a sobrevivência daquela nossa irmã, daquele nosso irmão, que é natural, né? Não é uma coisa assim. E aquela pessoa se mantinha naquela humildade. Eu até penso que fizeram estágio lá na Senzala, que são nossos irmãos preto velho, que voltaram em outras épocas aqui para poder socorrer a nós, enfermos, doentes, totalmente gratuito, né? E depois o mundo mudou, porque virou o capitalismo. E aí nós temos que a ciência é interessante, não estou criticando a ciência de forma alguma. Se não fosse a ciência, né? Que a ciência também é uma coisa de Deus, né? Lógico, é de Deus. Tudo que está aqui na Terra, primeiro, plano espiritual, inclusive as leis. Plano espiritual, é elaborado e nós trazemos para cá. A ciência não deixa de ser isso. A ciência está aí para descobrir as enfermidades, para descobrir os remédios que são necessários para as nossas curas, né? A ciência está aí. A ciência está aí para desvendar os espíritos, estudar sobre a reencarnação, né? Às vezes não pode abrir mão, porque tem uma cúpula, né? Diria até de religião, coisa assim, mas a ciência já sabe. De vez em quando solta alguma coisa, né? Sobre reencarnação, eles estudam sobre isso, sobre a reencarnação, sobre crianças que falam sobre as vidas passadas, né? Então a ciência ela é importante. Porém, tem ainda a nossa medicina fitoterápica, tá aí, que isso é uma coisa dos espíritos elementar, é uma coisa de Deus, então existe. Agora, quando ali não fizer, que não dá para fazer, lógico, você vai no médico e vai tomar aquele remédio que o médico te dá. Mas lembrando que nós também temos um auxílio diferente, né? Hoje está se comentando muito devido à rede social, estão se buscando essas raízes, né? Essas raízes estão buscando, que foram criadas lá pelos pretos velhos, na Senzala, conhecimento que trouxeram da África, né, para nos ajudar. Aqueles irmãos vieram, trouxeram no seu navio plantas, muitas frutas que temos aqui, muitos remédios medicinais para nos ajudar, né, ainda foram escravizados. E aí veio aqueles espíritos evoluídos, vestidos de pretos velhos, para poder manipular aquelas ervas e curar eles naquele momento, né? Então como Deus é perfeito, né? Então seria isso que a gente deve assim
imaginar. Então, lembrando que mediunidade é uma coisa muito séria, mas muito séria. É um compromisso com as leis de Deus, com as leis divinas, com Jesus Cristo. Então, nós temos que sempre estar atentos quanto, às vezes, a vaidade ou orgulho em alguns dos nossos irmãos. A gente tem que fazer este julgamento, pôr na balança, para que não caiamos em enganos, tá? Então é uma coisa muito séria a mediunidade, né? Então é uma coisa que foi emprestada para alguns com mais, assim digamos, mais efeitos, mas não é presente não, é prova que muitos nós médiuns, muito de nós estamos resgatando através da mediunidade. E talvez nem o tanto que precisamos trabalhar e fazer, talvez nem 10%, e vamos ser cobrados por isso, tá? Então a mediunidade é um serviço de Deus gratuito, sagrado pelas leis divinas, certo? Então é isso. Então esse conteúdo que eu pude trazer para vocês, tá? É o que a gente estudou e é o que eu gostaria de passar nessa noite de hoje, e agradecer a paciência de vocês terem me ouvido, e aos irmãos todos que estão aqui também, espirituais, que vieram, que estão aqui nos prestigiando. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine, e que essa corrente médica da noite de hoje possa nos confortar, nos assistir, nos curar. Se não é possível a cura, nos dá forças e alívio para passarmos por todas as provas necessárias para depurar a nossa alma, o nosso perispírito, que ainda é uma pedra bruta. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja.